Olá pessoal, aqui é Thiago Correia para mais uma aula aí de Price Action. Lembrando que o objetivo desse curso é que você venha ter várias estratégias para você operar, para você ter segurança e para você potencializar os seus resultados. Essas estratégias que nós estamos ensinando nesse curso, você pode usar essas mesmas estratégias para Forex, para opções binárias, criptomoedas, para os índices, qualquer mercado financeiro onde você disponibiliza de um gráfico. Aqui nós estamos usando o MetaTrader 4, mas poderia ser em outra plataforma, de outra corretora, e com certeza essas estratégias são padrões de mercado, então elas não alteram. São estratégias testadas e aprovadas e que geram lucros diariamente para os maiores traders do mundo. Então hoje nós vamos falar aqui de uma estratégia chamado canal de tendência. Ok, pessoal? Canal de tendência é o objetivo dessa estratégia, para que você possa usar essa estratégia em qualquer time frame. Então eu estou aqui no H4, mas poderia ser M1, M5, M15, H1, M30, H4, D1 semanal ou mensal. E como que a gente começa procurando os canais de tendência? Deixa eu colocar aqui de novo para mostrar para vocês. É quando você começa a perceber que você tem uma tendência. Porque se você não tiver uma tendência, obviamente, você não vai conseguir executar o canal de tendência. Essa é a primeira parte. Você tem que ter uma tendência. E a segunda coisa, você começa a perceber que você tem topos, e aí você tem topos mais baixos do que os topos anteriores, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. E ao mesmo tempo também você tem fundos, onde é que eu estou marcando aqui são fundos, né? Onde é que eu marquei são topos, e aí você começa a ter fundos mais baixos do que os fundos anteriores. O que você vai fazer? Você pode, primeira coisa, você vai ter que pegar aqui uma linha de tendência. Quando você coloca aqui uma linha de tendência, geralmente ela não vem assim, dessa forma aqui, ela vem assim, ó. Vou dar aqui 2 cliques, aí ela fica essa bolinha. Você vem com o botão direito do mouse e aperta em cima. Trendline propriedades. Geralmente ela está vermelha, né? Essa cor aqui. Mas como eu estou usando um fundo branco, eu gosto das trendline preto mesmo. Em parâmetros, você pode escolher raio. Se você marcar o raio e der um OK, aí ele fica grande assim, ó. Fica grande, cobrindo a tela toda. Né? Qualquer time que você colocar, você vai ver ali, ó. Bem esticado na tela, tá? Mas como eu quero marcar só uma região, então eu aperto o botão direito, Trendline propriedade, desmarco aqui o raio e dou um OK. Aí ele fica pequeno assim, eu posso mover aqui a ponta para um lado e para o outro. Se eu quiser mover ele todo, eu pego aqui no meio, né, seguro e arrasto, tá? Segurar e arrastar. E é claro, você tem que dar 2 cliques, né, para ele ter a bolinha aqui. Se der 2 cliques de novo, a bolinha desaparece. 2 cliques, a bolinha aparece de novo. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai colocar no topo mais alto. E vai puxar nesses últimos topos aqui, ó. Aí, ou seja, o candle vai tocar aqui uma vez, 2, 3. Formando aqui uma resistência. E aí, o que você vai ter aqui? Próximo dessas regiões de resistência, você tem esses pontos de venda. Tá? Você tem aqui esses pontos de venda aqui, ó. Então, agora aqui ele está perto desse ponto de venda. Então, nós vamos buscar algum sinal, né, para a gente fazer uma venda. Seja aquele padrão ABC, seja algum padrão de candle que nós olhamos na última aula, uma estrela da manhã, uma estrela cadente, uma estrela da noite, um homem enforcado, tudo com a confirmação. Então, nessas regiões de resistência, você vai procurar entrar com uma venda, tá, em toda essa região. Não precisa ser ele tocando exatamente aqui, ó. Aqui ele toca, né? O candle ele encosta aqui na resistência, na linha preta. Já aqui ele não encosta, né? Mas você vai perceber o quê? Olha o que você vai perceber aqui, ó. Aqui onde ele não encostou, essa região aqui, onde ele não encostou, olha o que você tem aqui, ó. Você vai ter aqui esse padrão aqui, que no caso aqui é uma espécie de um martelo que está no alto, no caso ele é um homem enforcado, um candle de queda já confirmando a queda.
depois um outro forte aqui, outro forte aqui. Aqui você tem uma espécie aqui de um doji, e aqui já tem um candle de queda confirmando. Então o mercado desceu. Parou aqui, ó, porque aqui ele encontrou uma região aqui de suporte. Então ele está parado aqui. E fez aqui uma alta, né? Então a gente acredita que o que ele tende a fazer? Se aproximar aqui de novo para voltar a cair. Tá? Então nessa região aqui, nós vamos buscar aqui algum sinal de venda. Nessa região, eu dei um zoom aqui para melhorar, né? Mas afastado aqui, ó, é a mesma coisa. Nós vamos buscar aqui, essa região, algum sinal de queda apontando para baixo, para nós entrarmos vendendo. Um candle de força caindo bastante, um doji depois um candle de queda, uma estrela da noite, uma estrela cadente, alguma coisa assim, né? E é importante você também observar que quando ele for cair, já fica de olho no próximo suporte, que no caso é esse daqui, ó, que é o próximo suporte, ou seja, ele pode bater aqui, chegar aqui ou furar aqui e descer direto, né? Ele pode parar aqui, ó, nesse último fundo aqui, fazendo aqui uma retração para depois cair mais, ou não, ou ele pode bater aqui, daqui subir e quebrar a resistência. Se ele quebra a resistência, geralmente ele volta aqui fazendo um reteste, ele volta aqui próximo, né? Não precisa ser aqui próximo, para depois subir de novo e dar sequência no movimento, né? Aí ele vai dar uma sequência aqui no movimento de alta, tá? Então nós temos que ficar atento aí o que o mercado vai fazer. Aqui pode acontecer qualquer coisa, ele pode vir até aqui e começar a cair, né? Nós temos que ficar esperto. Mas voltando aqui o canal de tendência, você colocou uma linha aqui, ó. Como é que você vai formar agora o seu canal? Coloca uma outra linha paralela a essa, olha, bem do lado, as duas no mesmo nível, e aí você arrasta ela aqui, ó, encontrando o maior número de toques, o maior número de vezes que o mercado chegou. Nesse caso aqui, ó, ele chegou perto aqui uma vez, duas e três, dando uma espécie de um rompimento falso, tá? Então pode acontecer dele lá embaixo, bater aqui para depois subir de novo, repetindo aqui esses movimentos, aqui embaixo aqui. Ele pode fazer isso daí também. Então a primeira maneira de você colocar um canal é essa, tá? A segunda maneira de você colocar um canal, se você tiver com dificuldade, é você pegar aqui, ó, você pega aqui nas costas dele, ó, você pega aqui nas costas do canal, chegando aqui duas vezes, e faz o contrário, e coloca aqui a linha, porque nós mostramos pela parte da frente. Agora nós estamos mostrando aqui, ó, colocando aqui, tá? Pegando pelas costas. Então, às vezes vai ficar melhor você pegar ele de costa e colocar aqui, ou pegando aqui pela frente e jogando ele aqui para trás. A ordem não vai alterar nada. O que você precisa saber são os pontos de suporte e de resistência. Lembrando que essa linha de cima é a resistência e essa linha de baixo é o suporte. E a regra é: compre no suporte e venda na resistência, seguindo sempre a tendência. Por exemplo, se você for comprar aqui num suporte desse, você tem menos probabilidade de ganho do que vender numa resistência dessa. Porque aqui, ó, olha o tamanhozinho desse movimento aqui, ó. Ele subiu aqui, mas ele poderia ter andado meio de lado aqui, ó, pegando no seu stop, né? Andando meio lateralizado aqui assim, até cair, ou então subir, pegando no seu stop. Então é arriscado. Agora, já quando você trabalha aqui com esse movimento aqui, ó, você chega aqui e faz uma venda, a sua probabilidade de ganho é muito maior. Então é importante você comprar no suporte e vender na resistência, mas seguir a tendência. Compre no suporte e venda na resistência, mas siga a tendência. É muito importante isso. Do que você querer operar contra a tendência. Você pode até ganhar contra a tendência. Como se você tivesse feito aqui uma compra, aqui assim, ó, você comprou aqui, colocou um stop loss aqui abaixo aqui, ele até subiu. Nessa região aqui foi uma alta aí, né? Mas as probabilidades de ganho são menores. Entendeu? Aqui aconteceu, mas existem casos que não acontecem. Então, se você for entrar aqui, você tem que ficar mais esperto do que se você entrar aqui. Já é mais tranquilo, né? Você entrando aqui nessa região aqui, tá? Bom, então, outra segunda maneira de você usar o canal de tendência é você mudar o gráfico aqui para linhas.
Porque quando você muda aqui o gráfico aqui para linhas, você vê só o fechamento. Você não vê ali as sombras dos candles. Você vê só onde é que o candle fechou. Aí já fica mais fácil. Porque nesse caso aqui, você vai desprezar a sombra. Olha lá. Colocou aqui, colocou outra paralela aqui, no mesmo nível, e puxa aqui para trás, ó, buscando o maior número de toques. E volta para o gráfico de candle. Você vai ver que ele vai excluir as sombras. Tá? Então, aqui é uma região para você fazer sua operação. Ok? Vamos buscar aqui mais outros canais. O canal você vê ele no gráfico o tempo todo. Encostou aqui uma vez e foi direto. Né? Se eu puxasse aqui novamente, aqui, ó, uma outra linha aqui, e eu colocasse aqui, ó, eu ia ter ele encostando aqui várias vezes. Até que ele rompe o canal nesse candle de força, esse candle aqui, ó, esse candle vermelho. O que ele faz? Ele desce aqui e bate lá bate de novo no suporte, fazendo o reteste, para depois cair. Tá? Então eu aconselho, quando você for entrar num rompimento de canal, você espera romper, deixa fazer aqui o reteste, e aí quando ele furar aqui esse último fundo aqui, ó, ele romper esse último fundo, você entra com uma venda aqui, em cima desse rompimento. Esse rompimento tem que ser um candle de força, e coloca seu stop loss aqui. E busca como alvo o seu último fundo, que no caso seria ou esse daqui, ó. Tá? E aí ele vai lá no seu último fundo. Porque se você não fizer isso, ele volta aqui contra você, ó, e pegaria seu stop que estaria aqui. Então é melhor você buscar como alvo os últimos fundos. Eu vou dar mais exemplo disso. Tá? Então espera o reteste e ele ser rompido por um candle de expressão, um candle de força. Porque se for doji, se for spin top, esses candles de dúvida, esses candles de indecisão, isso não entra não. Porque ele pode fazer um rompimento falso aqui, ó. Ele faz aqui um rompimento falso, deixando aqui uma longa sombra, depois ele entra aqui para dentro aqui, ó, e vai embora aqui subindo. E aí você toma um stop loss, que você vai entrar numa venda, ele sobe de novo. Então você tem que ter um candle de força nesses rompimentos. E melhor ainda, espera o reteste. Porque se você espera aqui o reteste, bateu uma aqui, testou aqui a resistência, o suporte. O suporte quebrado ele vira uma resistência. A resistência quebrada vira um suporte. Aí ele desce. O que nós temos aqui? Nós temos aquele movimento de ABC que nós já vimos. Então, rompeu aqui o último fundo, você entra com a venda e o stop está aqui. Se fosse o contrário de alta, o movimento seria esse. Você entraria aqui no rompimento com um candle de força, colocaria o stop aqui. Essa região aqui de rompimento tem que ser um candle de força para você entrar. Um candle forte, com pouca sombra. Ele rompe com pouca sombra. Porque se ele tiver muita sombra rompendo, sai fora. Não vai dar certo, não. Ele tem que fechar esse candle aqui, ele tem que fechar acima desse ponto. E aqui também, ó. Entra ali e ele tem que fechar também, o candle tem que fechar, o fechamento do candle aqui tem que estar abaixo daqui, ó. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Já ensinei isso, mas nunca é muito falar. Né? Nunca é demais repetir. Você tem aqui esse movimento. Você tem um candle ali de força rompendo, tem que ser um candle assim, ó. Ou seja, o fechamento desse candle aqui tem que estar acima dessa região aqui, ó. E tem que fechar ali acima. Porque se ele fechar aqui abaixo, aqui, ó, se esse candle faz um fechamento aqui, né, e você tem lá esse movimento aqui, ó, vou colocar aqui preto. Aí o candle vai e fecha abaixo. Olha o fechamento de onde foi. Foi abaixo dessa região. Se ele fechar abaixo, por mais que ele tenha uma sombra longa aqui, ó, ele pode ter uma sombra aqui imensa aqui, ó. Né? Vou colocar verde aqui. E pode ter uma sombra ali enorme, mas o fechamento dele foi abaixo. Você não entra não, porque senão ele volta a despencar aqui para baixo aqui, ó. E volta descendo para cá.
fazer essa figura aqui bem grande aqui para vocês entenderem. Fazer o contrário agora. Você tem aqui, o mercado fez isso, isso e isso daqui. Isso daqui, isso daqui. Fazer maior ainda. Você tem aqui esse movimento aqui, ó. Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Você tem que ter um candle de força fechando aqui abaixo aqui, ó. Né? Assim. Então, o fechamento aqui do candle, esse fechamento aqui dele, se deu bem abaixo desse ponto aqui, ó. Agora, se ele faz isso, mesma coisa, se ele faz isso, mas aí ele dá um fechamento aqui, ó. Ele fechou aqui. E pode ter uma sombra enorme aqui, ó, não tem problema. Mas o fechamento do candle aqui foi abaixo, aliás, desculpa, foi acima desse ponto aqui, ó. Aí, nesse caso, você não teria entrado. Olha aí os dois exemplos com muita clareza. Esse exemplo aqui e esse exemplo aqui. Um você vê o candle fechando abaixo. Outro você vê o candle fechando acima. Repara bem. Né? A sombra desse daqui fechou abaixo. Mas a sombra não conta. O que conta é o corpo. Agora, esse aqui, o corpo, já fechou abaixo. Abaixo de onde? Desse último topo aqui, ó. Desculpa, desse último fundo aqui. Né? Esse fundo aqui. Está claro, né? Agora, esse daqui, ó, ele já fechou acima desse fundo aqui, ó. Onde é que ele fechou aqui? Onde é que ele está fechando? Ele está fechando aqui. Esse está fechando aqui, ó. Então é diferente. É um detalhezinho que parece ser bobo, mas tem que ficar esperto. Então espera o fechamento do candle para você entrar. Vamos ver isso no gráfico, né? Com mais clareza, que aí fica melhor. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Isso. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui preto. Ele faz aqui o N, ó. Ele desce aqui, sobe e faz isso daqui. Você vê que, olha onde esse candle fechou aqui, ó. Ele fechou aqui. Está bem abaixo desse último ponto aqui. Aqui seria, nesse candle você poderia fazer uma venda aqui, seu stop loss para cá. O mercado desce aqui de maneira maravilhosa. Vamos dar um zoom aqui. Olha aí. Você teria entrado aqui na ponta desse candle aqui, o fechamento dele, colocaria seu stop loss aqui em cima. Olha lá o que o mercado faz. Ó. Ele desce aqui, vem aqui, não pega seu stop está um pouco acima, depois desce de novo, vai embora aqui. Ó. Fazendo outro N aqui. Ó. Novamente, aqui, ó, que é o ponto de rompimento, candle fecha aqui. Ó. E aí você põe seu stop loss aqui. Então, esse movimento aqui, você vai ver ele várias vezes, como também esse daqui. Né? Várias vezes você vê esse movimento aqui. Ou esse, ou então, que é o de queda, ou então de alta, que é esse daqui. Um N e um N invertido, que é o ABC. Voltando aqui em canal de candle, ó, canal de candle não, desculpa. Voltando aqui em canal de tendência, aqui, ó. Se você pegar aqui, deixa eu tirar aqui essa linha, para a gente focar aqui só nos canais. Se você pegar aqui as costas desse canal aqui, ó, encostou aqui 1, 2, 3. É onde eu vejo ele encostando mais vezes. Coloquei aqui, ou o gráfico de linhas, ali, você poder encostar mais vezes aqui, ó. Olha aí. Coloca aqui uma outra linha aqui, paralelo. Ela tem que estar bem juntinha, assim. Um não pode estar mais distante do que o outro, tem que estar bem juntinho. E puxa ela para cá, encostando aqui o maior número de vezes. O maior número de vezes que eu consigo enxergar é aqui. Né? Volta aqui para candle. Olha lá o que acontece. Vamos tirar isso daqui. Tirei 2. Vou colocar de novo aqui. Colocou aqui. Colocou aqui.
Essa estratégia de canal de tendência é uma das estratégias que eu mais gosto. Olha aí o que o mercado faz. Olha lá. Vou pegar aqui uma linha mais fina. Ele rompe aqui nessa sombra, volta aqui fazendo um reteste, sobe de novo. Ele deu uma sombra. Quando ele chega aqui, ele tenta buscar lá de novo no reteste. Só na base da sombra. Mas se o seu stop loss está ali, ele pega no seu stop. Então, olha lá. Se você entra aqui nesse rompimento aqui, ó. Vou pegar aqui. Se você entra com rompimento nesse candle de força aqui, ó. Esse candle fechou acima desse último topo. Nós temos aqui de novo um N aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Né? Então, você entraria aqui nesse candle, no fechamento dele. Aqui seria o lugar que ele rompeu, né? Seu stop loss estaria aqui embaixo. Olha como é que ele vai aqui para cima. Isso é uma estratégia fenomenal, né? Fantástica uma estratégia dessa daqui. Mas tem que saber usar. Olha aí, aqui tem mais aqui, ó. Postando aqui 2 vezes. Às vezes você vai ver o canal pequeno, igual aqui, ó. Aqui ele está pequenininho, um canal já menor. Mas novamente ele repete o processo. Olha lá. Vamos pegar aqui de novo aqui. Olha o N aqui, ó. Um N aqui, 2 N invertido. Ele desce, volta aqui no reteste, não rompe lá ainda, e agora aqui ele rompe nesse candle aqui. Eu vou colocar a setinha aqui do lado. Né? Aí você faria a sua entrada aqui, seu stop loss lá em cima. Depois do reteste. Olha lá como é que o mercado cai. Se você tivesse colocado o seu alvo aqui no último fundo, ó. Olha lá o seu alvo aqui no último fundo. Teria chegado no seu alvo. Ou nesse fundo aqui também. Chegaria também no seu alvo também. Né? Então você pode estar usando os fundos anteriores como saída. Olha aí. Fantástico. Estratégia de canal de tendência. Aqui você vê que o mercado começa a ficar meio em círculo. Olha você ver. Ó. Fazendo aqui uma espécie meio de círculo. Porque você não vai ter canal aqui. Não adianta você querer forçar a coisa. A linha não vai entortar. Se você não viu, é porque não existe. Se você vê, ela existe. Olha aí. Vamos pegar de novo aqui as costas desse canal aqui. Ó. Aqui. Aqui. Olha aí. Você vê que, olha aqui, por que tem que esperar o reteste? Ele fura, faz o reteste aqui, vem até aqui e cai de novo. Então, se você tivesse colocado a sua entrada aqui, ó, né, mais ou menos aqui, esperando aquele candle de força que eu falei, deixa eu apagar aqui. Ó. Se você estivesse esperando aqui, ó, ele subir aqui, para ele fechar com o candle de força aqui acima, você teria ganhado. Por quê? Porque você iria entrar mais ou menos aqui, né? Nesse rompimento, com o candle fechando acima. Seu stop loss ia ficar aqui abaixo. Como ele não fechou aqui acima, ele não fez nada disso aqui que eu acabei de desenhar aqui, o que ele fez aqui foi o contrário. Olha o que ele fez aqui. Ele não rompeu. Você já esperou o reteste. Ele volta aqui, ó, e continua caindo. Vai embora. Volta formando aqui um outro canal. Viu a importância aqui de seguir o reteste? Ou seja, se você entra aqui nesse rompimento aqui, ó, se você entra aqui nesse rompimento, rompeu o canal, vou entrar. Aí você vai colocar seu stop loss onde? Aqui embaixo? Teria tomado um loss, né? Teria tomado um loss aí. Então, por isso tem que esperar o reteste e o rompimento. Esse movimento aqui, ó, desse canal, ele tinha que ser assim, ó. Aqui nós temos o canal, o preço zigue-zagueando aqui dentro do canal. Ele rompe, que foi esse rompimento que nós temos aqui dessa seta. Volta aqui no reteste, bate aqui uma vez, procurando um próximo suporte para subir mais, porque quebrou resistência, resistência agora é um suporte. Encontrou o suporte, aí ele sobe direto, fechando com o candle aqui acima. Aí você entra aqui, põe stop loss aqui. Mas aqui o que ele fez? Aqui ele fez isso daqui, ó.
Ele faz isso aqui, rompe, continua descendo aqui, ó. Vai embora. Por isso você não pode entrar no rompimento. Tem que esperar o reteste, romper aquele último topo, o último fundo, com um candle de força. Um candle fechando acima, como eu expliquei no exemplo anterior, ou fechando abaixo. Tá? Vamos pegar aqui outros exemplos aqui, ó. De novo aqui, vou usar aqui as mesmas linhas. De novo aqui, nós temos aí o quê? Outro canal de tendência. Estratégia maravilhosa. O maior número de vezes que eu vejo ele encostando é aqui e aqui. Encostou 2 vezes, é um suporte. Aqui ele encosta 1, 2, 3. O que ele faz? Vamos de novo repetir aqui o processo. Fantástica essa aula, hein? Quebrou aqui, voltou tentando buscar o suporte. Não foi até lá em cima. Nesse caso aqui, ele não veio até aqui. Ele veio só até aqui. Rompeu aqui. Vou colocar aqui do lado. Com um super candle de força. Olha onde é que esse candle fechou. Fechou aqui. Entraria ali. Aqui seria a sua venda. Seu stop loss aqui em cima. Alvo. Os alvos são os últimos fundos. Poderia ser esse. Poderia ser esse. Ou quem sabe até esse. Vamos colocar aqui umas linhas horizontais para a gente ver. Ou seja, aqui seria a nossa entrada. Nesse candle aqui. Nosso stop loss aqui acima um pouquinho. Vamos colocar aqui, ó. Aqui seria uma primeira saída, esse fundo. Vamos usar esse aqui que está mais um pouco longe. Aí fica a seu critério. E aqui uma outra saída aqui. Vamos ver se ele chegou lá. Olha lá, chegou. Que bateu aqui em cima. Você usou o último fundo como saída. Esse aqui também, se tivesse colocado nesse fundo aqui, também pegaria seu alvo também. Então isso aqui funciona para qualquer time. Para H4, M1, funciona aí para qualquer time. Tá, pessoal? Então mostrando aqui de novo aí para vocês. Mostrando aqui outra vez. 27 minutos de aula. Vamos dar aqui mais alguns exemplos. Temos aqui mais 3 minutos. Esse aqui foi o último exemplo que nós demos. Aqui, ó, aqui você vê que ele está um pouco irregular. Né? A gente tem que pegar aqui, no caso, as costas dele aqui. Ó. Coloca aqui as costas. Encostando 2 vezes. Ó. Agora, você que está começando a fazer isso, você deve começar a fazer isso em conta demo. Né? Para você entender como que funciona. Olha aí, com uma estratégia dessa aqui você fica milionário, só com uma estratégia dessa. Fez aqui o N, caiu, bateu no reteste. Bateu no reteste, caiu até aqui embaixo. Olha aqui, ó, esse candle de força aqui fechando abaixo. Ele está fechando abaixo. Entraria nele, stop loss aqui. Alvo no último fundo, que seria aqui, ó. E ele chega no seu alvo aí tranquilamente, rindo. Então, pessoal, isso aí é uma estratégia de entrada e de saída de canal de tendência. E o mercado está cheio, né? Olha aí. Encostando aqui 1, 2, 3 vezes. Coloca de novo uma linha de tendência aqui. Puxa aqui para as costas dele. Encostou aqui 2 vezes. Você só precisa de 2 toques. Agora, quanto mais toque tiver, melhor é. Tocou uma, tocou 2. Essa sombrinha aqui tocou uma 3ª vez. Você ia esperar ele romper aqui, fazer o reteste, rompimento com queda de força. Ele rompe aqui num gap, né? Foi um final de semana, olha que coisa linda. Rompeu, você entrou? Não, você não entra no rompimento. Espera o reteste. Aí ele faz o reteste, ele volta aqui embaixo, aqui, ó. Ele voltou até aqui e rompe com esse candle aqui, ó. Se não entrasse nesse candle, você poderia entrar nesse. Vamos colocar que você entrou nesse candle aqui, ó. Que aqui você está mais nítido. Porque esse daqui, os dois, apesar que está fechando acima, que é o corpo com corpo, esse aqui fecha acima. Então, vamos supor que você pegou atrasado. Vamos colocar na pior das hipóteses. Você entrou aqui. Seu stop loss foi aqui embaixo, do último fundo. Aqui, ó. Seu alvo, algum topo. Pode ser esse. Pode ser esse topo aqui. Pode ser esse ou pode ser esse daqui. Vamos ser mais ousados. Vamos colocar aqui nesse.
Vamos seguir o gráfico um pouquinho. Pegou o alvo. Tá? Estratégia de rompimento de canal. Espera o reteste, espera o rompimento com queda de força, entra, coloca seu stop loss no último fundo, no último topo. Mais um exemplo aqui ainda, vamos lá. Vamos prosseguir. Ó. Aqui assim. Aqui vai dar falso, aqui não vai dar entrada. Mas também você não vai entrar. Ó. Postando aqui. 1, 2, 3, 4 vezes. Olha lá. Vou pegar aqui. Rompeu aqui, caiu, não foi mais alto. Então não ultrapassou esse ponto aqui com queda de força. Então aqui para nós não valeu, não entraríamos aqui. De novo, vamos lá, vamos tentar aqui outra vez. Rompeu aqui, caiu, não foi aqui para cima também. Então também não entraríamos. Agora sim. Agora aqui nós temos aqui, ó. Rompeu, caiu, rompeu com esse queda de força. Né? Você entraria aqui, colocaria o seu alvo aqui. Se você colocasse aqui nesse próximo fundo aqui, você teria êxito. Esse último topo. Né? Esse último topo aqui. Mas se você tivesse colocado aqui, com o seu stop loss aqui embaixo, aí você tinha tomado um stop aqui. Né? Você vê que a estratégia não é 100%, porque não existe nenhuma estratégia 100%. São probabilidades. Mas de vários exemplos que eu dei aqui, porque aqui a gente teria entrado aqui, né? Vamos ver se aquele candle é um candle de força. É um candle de força. Ele está fechando acima, depois do reteste. Né? Então ele sobe pouco. Então, de todos os exemplos que eu dei aqui, um só falhou. Todos os outros anteriores deu certo. Tá? Então não vai funcionar todas as vezes, mas na maioria das vezes vai funcionar. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar isso daqui. Vou pegar um bem grande aqui, assim, ó. Passando longo aqui. Vamos supor que você mediu essa tendência aí toda. Vamos ver aqui. Colocaria aqui o seu alvo. Espera romper. Rompeu. Olha lá. Vamos pegar aqui. Rompeu aqui. Voltou aqui no reteste. E desceu aqui nesse candle aqui, ó. Você encontrou um candle de força, entrou aqui, colocou o seu stop loss ali em cima. Entrou aqui, um pouquinho abaixo, um daqueles candle tão pequeno aqui, tão região perigosa. Repara que esse candle pequeno aqui não é bom para você entrar neles, ó. É o que eu falei. Tem que esperar um candle maior. Esse aqui já está maior, esse último candle aqui. Coloca o seu stop mais acima aqui, ó. Quando você vê que ele está com muita dúvida, coloca o seu stop mais em cima. Alvo, vamos pegar esse último fundo aqui, ó. Esse último fundo aqui. Pegou o stop, ó. Pegou o stop, mas chegou também no alvo. Então aqui seria o quê? Por causa desses candles de dúvida, não teve força. Quando não tem força, é o que eu estou dizendo. Se o stop fosse aqui, ó, um pouco acima desse último topo, teria chegado aqui no seu alvo aqui, ó. Que é esse fundo aqui. Teria chegado ali. Então é o que eu estou dizendo. Quando o candle for fraco, sai fora. Quando o candle for forte, por isso tem que ser o candle de força. Ó, toda regra tem, toda estratégia tem suas regras. Aqui não tem canal nenhum aqui, ó. Aqui também não tem. É bom você pegar um canal longo, de muitos dias. Né? Vou pegar aqui um D1 aqui, ó. Vou pegar aqui um M5, um scalper. Fazer um scalper, operação rápida. Vou pegar aqui, ó. Vamos achar aqui uma tendência legal, um candle de força. Mercado bem irregular aqui, ó. Aqui nós temos uma aqui. Esse aqui ficou excelente. Né? Aqui nós temos, coloquei do lado, joguei aqui para trás. Né? Joguei aqui, encostando uma, duas vezes aqui. Olha, essa aqui ficou excelente. Uma outra regra que tem que ser observado é se você tem um canal longo, né, se a tendência está muito longa, de vários dias ou de muito tempo. Aquelas tendências pequenininhas, tem que sair fora delas. Olha aqui, ó.
rompeu aqui, voltou no reteste. E aqui ele é rompido com um candle de força. Faz a sua compra aqui. Vou pegar aqui a setinha. Faz a sua compra aqui. Coloca seu stop abaixo. Há quem coloca o stop aqui, que no caso teria tomado, mas há quem também coloca o stop aqui, no último fundo, no penúltimo fundo. Tá? Todas as duas maneiras você vai encontrar isso de maneira certa. Eu ensinei uma, mas há também quem coloque aqui, no penúltimo fundo. Por quê? Você precisa, teve uma aula que eu ensinei isso. Você precisa dar um espaço para o seu stop. Você coloca aqui, ele sobe, cai e bate no seu stop. Mas se você coloca aqui, ó, no penúltimo fundo, vamos supor que você colocou seu alvo aqui em cima, aqui, ó, nesse topo aqui, bem distante. Não chegou até lá. Se você colocasse aqui, ó, nesse alvo, quanto menor for o alvo, mais rápido de alcançar. Teria chegado no seu alvo. Você teria entrado aqui, seu stop loss aqui bateria no seu alvo aqui. Então você tem que treinar essa estratégia, você tem que testar na demo, tá? Treinar enquanto real, dar um espaço para o stop loss e acreditar, né? Confiar na sua estratégia. Porque muitas vezes você fecha e depois ele vai e continua. Você fala, por que eu fechei? Ele vai e pega lá o seu alvo, o seu objetivo. Tá? Mais um exemplo aqui, ó. O canal aqui está grande. Olha o tamanho dessa tendência aí. Né? Se a gente pega daqui de baixo aqui, ó, vamos colocar aqui ele em raio, só para ele passar direto aqui. Ó. Vou colocar um outro aqui. Só para a gente ver lá na frente o que ele vai fazer. Esse canal aqui está gigantesco. Rompeu. Olha o que é um canal maior, né? Rompeu. Deixa eu andar com ele mais para cá. Olha isso. Rompeu aqui. Subiu, zigue-zagueou. Foi rompido com esse candle aqui. Ou você colocaria seu stop aqui, ou seu stop aqui em cima. Se você pega aqui, ó, o último fundo aqui, ó, a linha bem retinha aqui, chegaria no seu alvo de novo. Não teria tomado stop. Né? Ainda que seu stop estivesse aqui, ele faz isso aqui, volta perto do seu stop, pega seu alvo, que no caso aqui foi um pouco acima do último fundo. Não vai colocar cravado aqui na sombra não, porque senão ele não vai. Tem que ser um pouco acima. Tá? Outra coisa também, pessoal, a gente está colocando isso aqui, mas isso aqui não é uma regra. Começou a dar alguns lucros, protege o seu lucro. Ou então você pode fechar antes, quando você vê que está satisfeito. Está bom para você. Você tem que usar de inteligência nesse mercado. Porque o mercado ele é muito volátil. Principalmente tratando-se do Forex. Ele é muito volátil. Então você tem que usar de muita inteligência. Né? Ganhou, protege o lucro. Ou deu um lucro, fecha a operação. Né? Aquilo foi interessante para você. Esses alvos é uma média. Mas o importante é que deu lucro. O importante é que a estratégia funcionou. Ah, não chegou no meu alvo, mas deu o lucro. Você poderia ter protegido. Se não protegeu, faltou você usar de inteligência. Então, ficamos aqui com mais uma aula, que é a aula de canal de tendência. Nenhuma estratégia do mundo é 100%. Tudo são probabilidades. Mas as probabilidades de você acertar e ganhar dinheiro numa estratégia dessa é muito grande. Se você fizer 10 operações e acertar 8 ou 9 ou 7, você já fica num lucro muito grande. Então aqui ficamos com mais uma aula. Vamos prosseguindo para o nosso curso. Um forte abraço e até a próxima aula de Price Action.